Bom dia, vamos à nossa reflexão? Hoje eu quero falar sobre espinho na carne. No capítulo 12 de 2 Coríntios, da carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 7, ele fala sobre espinho na carne. E diz assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Espinho na carne. Para quem não tem esse entendimento, espinho na carne é algo que você tem de fraqueza, que vem lá do Éden, uma fraqueza. E esse espinho na carne, todos, sem exceção, têm um espinho na carne. E esse espinho na carne é que a gente luta contra ele para viver em santidade. Nós temos uma fraqueza, eu tenho uma fraqueza, e eu luto contra essa fraqueza para que eu não peque em função desse espinho na carne que eu tenho e que você que está me assistindo aí também tem. Porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Então é uma luta diária contra esse espinho na carne. E Paulo tinha esse espinho na carne. E por 3 vezes ele pede: Senhor, tira esse espinho na carne. Eu já também me pedi: Senhor, tira esse espinho da minha carne, para eu andar mais tranquilo. Eu não tenho que lutar contra mim mesmo, porque a maior luta não é no segundo céu lá, no demônio contra anjos. Não. A maior luta está aqui, ó. A nossa maior luta é contra nós mesmos, porque nós viemos do pecado. E a maior luta está aqui, na nossa mente, que é uma das funções do nosso psique, da nossa alma, a nossa vontade, nossa emoção e nossa mente, psique do homem. Então, ele vem e fala assim: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E Deus responde para ele: Paulinho, a minha graça te basta, Paulo, porque a fraqueza se aperfeiçoa. Na fraqueza que você se aperfeiçoa. Nós somos aperfeiçoados na nossa fraqueza. E um dia eu só estava falando sobre isso com Deus: Senhor, por que não tira? Por que tu não tira esse espinho da minha carne? Por que tu... Não, é difícil, é luta diária. E aí Deus falou para mim assim: César, não tira esse espinho da tua carne para você não se tornar independente. Opa, para eu não me tornar independente? É. Porque se você se tornar independente, você não vai necessitar mais de mim. Enquanto você for dependente, você sempre vai necessitar de mim. Mas se você se tornar independente, você não vai mais depender de Deus para lutar contra isso. E a independência, Cezinha, Deus falando para mim, a independência de Deus, a independência de mim leva à morte. Mas a dependência de mim, Deus falando, a dependência dele leva à vida eterna. É por isso que eu não tiro o espinho da carne. É por isso que eu não tirei o espinho da carne de Paulo e não tiro o espinho da carne de ninguém. Porque eu não quero que ninguém se torne independente. Porque a independência você vai levar à morte. Mas se você for dependente de mim, eternamente, você vai ter vida eterna. E é por isso que nessa manhã eu quero compartilhar isso contigo. Às vezes você fica chateado contigo mesmo, às vezes tu fica querendo se esbofetear, como Paulo já falou sobre isso, né? E ele fala aqui que, Deus fala aqui que é mensageiro de Satanás. Pastor, como assim? Esse espinho na carne que tu tem aquele pensamento, aquelas setas que o diabo está sempre jogando no espinho da tua carne para que você faça. Pastor, posso me explicar um pouquinho mesmo que é espinho na carne? São as suas fraquezas, irmão. Para alguns, bebida, para alguns, comida, para alguns, sexo, para alguns, dinheiro, tóxicos. Então, cada um tem sua fraqueza. Eu falei aqui algumas, mas tem muito mais.
E todo mundo sabe, você que está me assistindo aí, tu sabe que você tem fraqueza. Mas nessa manhã eu quero falar para você que às vezes você fica triste por causa da fraqueza. Não fica triste não, porque ele termina assim, ó, porque eu sinto fraqueza porque eu sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Essa manhã eu quero falar para você, fica triste por causa desse espinho na tua carne, não. Faça como Paulo, como ele terminou esse pedaço aqui desse pensamento dele. Fique tranquilo, seja dependente de Deus e lute contra a tua fraqueza. Nossa luta diária. Mas não esqueça, o mundo tereis aflição, mas seja de bom ânimo, ele venceu. Deus abençoe teu dia, Deus abençoe tua vida, em nome do Senhor Jesus.